Ok, vamos lá. Hoje o nosso Deep Dive é sobre uma história, assim, bem interessante que saiu numa entrevista com o Carlos Araújo. Hum, Fala de uma mudança, né? Uma virada no pensamento do Lula sobre o trabalhismo e uns bastidores quase de cinema da escolha da Dilma Rousseff para a sucessão. é verdade. A ideia aqui é desvendar um pouco essa jornada do Lula, né? Isso, e também buscar as raízes lá atrás, em Vargas, Jango, e entender como a Dilma surgiu nesse cenário. A fonte diz que foi por competência e confiança. Exato. E o Araújo começa essa história lá em 76. Imagina só, 12 líderes sindicais. Tava o Lula, o Olívio Dutra, o próprio Araújo. Sei, e eles nem sabiam direito por que estavam ali no Rio, né? Pois é, daí o papo foi sobre como organizar os sindicatos na ditadura. E aí, começou a disputa. Disputa, como assim? O Araújo defendendo o trabalhismo histórico, aquela coisa mais Vargas, nacionalista, e o Lula com a turma do ABC, sabe? Bem críticos disso. Queriam um partido novo do zero. Entendi. E teve aquela história engraçada do Brizola, né? Sim, o Araújo tentou levar o Lula para Lisboa para encontrar o Brizola. Mas o Lula não foi, deu pra trás. E anos depois o Araújo conta que o Lula confessou, tipo, se eu tivesse ido, o Brizola tinha me engolido. Mostra uma autoconsciência dele na época, né? De que ainda estava se formando politicamente. Com certeza. E o curioso é que o Araújo, pelo perfil dele, tinha tudo para ser um fundador do PT, né? Pois é, mas não foi. Não. Ele participou representando o PDT, tinha discordâncias e também a questão da luta armada no passado dele e da Dilma. Sabiam que isso ia pesar. E aí a gente vê a evolução do Lula que a fonte descreve. Primeiro, ele era bem crítico do trabalhismo. Via como populismo, peleguismo, né, nos anos 70, 80. Isso. Mas depois, já presidente, a coisa muda. Começa a citar Vargas, Jango como referência. Exatamente. Passou a ver o próprio governo como uma continuidade daquele projeto histórico. Só que, assim, num patamar superior, na visão dele, que o Araújo relata. Quase como se ele fosse o herdeiro natural, né? É essa a leitura que o Araújo parece fazer. E isso conecta direto com o projeto do Vargas, lá de 1930. Ah, sim, a entrevista fala dos pilares, né? Democracia social. Isso, com a CLT, bem-estar, democracia política, com voto universal, secreto, voto feminino, a justiça eleitoral. E a econômica, com o Estado forte puxando o desenvolvimento. Exato. E aquela tese da hegemonia. Vargas achava que quem tinha que conduzir o país eram as forças sociais, os trabalhadores, não a elite ligada ao capital de fora. Tem até uma história curiosa do Vargas citando Marx em 1903. Pois é, o Araújo levanta essa hipótese. Talvez sobre um texto de eleições inglesas, onde Marx sugeria que os trabalhadores poderiam gerir o capitalismo melhor que os próprios capitalistas. Uma ideia interessante. E para ele, para Araújo, os governos Lula e Dilma foram a prova disso, né? Foi a demonstração prática dessa tese varguista. Segundo ele, as forças sociais mostrando que podiam desenvolver o país com mais inclusão. Ele até cita números. Os números impressionam. 36 milhões saindo da pobreza, desemprego baixo, 4,7%, PIB crescendo. Sim, na era Lula, média de 4,1%. São dados fortes. Mas sempre tem um mais, né? O Araújo conta de uma conversa com o Lula sobre um dilema. Ah, sim. O paradoxo do PT. Isso. O partido ficava mais forte eleitoralmente, mas perdia a identidade ideológica. A formação de quadros. Exato. O Lula teria dito algo como: quanto mais a gente se perde ideologicamente, mais forte a gente fica eleitoralmente. É um dilema complicado, né? Muito. Mas o partido percebeu isso. O Araújo menciona que sim, que a gestão do Rui Falcão na presidência do PT tentou resgatar esse legado, os princípios. E aí que entra a Dilma de novo. Vista pelo Araújo como alguém alinhada a essa recuperação do trabalhismo, do nacionalismo, alguém com um projeto de construir a nação. Tá, mas como ela chegou lá? A história da descoberta dela é ótima. É muito boa. Foi numa reunião sobre o apagão ainda no governo FHC. Ela era secretária lá no Sul. E detonou o relatório oficial na frente de todo mundo. Exatamente. O Lula ficou...
de queixo caído com a coragem e o conhecimento técnico dela. Com o Meirelles. Essa é tensa. O Meirelles apresentando dados e a Dilma na lata. Ele está ali mentindo, blefando, porque ela sabia que o Lula não pegava os detalhes do orçamento. Caramba, imagina o clima. Total. E isso levou àquela história dela ensinando o Lula a ler o orçamento. 5 dias de aula. Incrível. Então, para a fonte foi essa mistura de competência, lealdade, Visão de Estado, capacidade de trabalho imensa. que faz dela a escolha para a Casa Civil e para a sucessão, com o aval da Marisa Letícia, né? Sim, o Araújo disse que o aval dela foi decisivo e que a Dilma basicamente tomou conta do governo. Então, para a gente amarrar tudo, o que a gente viu foi essa jornada do Lula, de crítico a, podemos dizer, herdeiro adaptado do trabalhismo. É uma forma de colocar, baseada na leitura do Araújo. Vimos as raízes históricas lá em Vargas ecoando até hoje. E os bastidores bem humanos, né? Da escolha da Dilma, focada em capacidade e confiança, segundo essa fonte. Exatamente. É um percurso complexo que ele descreve. E fica uma provocação final, né? Pensando naquele dilema do PT que o Araújo trouxe da conversa com o Lula, como equilibrar a força eleitoral e identidade ideológica. É a grande questão. Que lições, talvez, da própria história ou que mecanismos poderiam ajudar movimentos políticos hoje a buscar, sabe, apelo popular sem abrir mão dos princípios? Fica aí pra gente pensar.